Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de iniciar seu audiolivro, deixe seu like para ajudar a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Mais informações no box de informações. Gratidão profunda. Onda da sorte. A onda da fortuna é criada por um conjunto de linhas de vida que são particularmente favoráveis a um indivíduo específico. Não há nada que o espaço alternativo não contenha, incluindo essas veias douradas. Se você chegar a uma linha externa dessa forma de regularidade e experimentar alguma forma de boa sorte, você pode deslizar para outras linhas dentro do mesmo cluster por inércia e, consequentemente, outras circunstâncias fortuitas seguirão da primeira. No entanto, se você experimentar um pouco de mau momento após o primeiro golpe de sorte, significa que um pêndulo destrutivo se prendeu a você e o afastou da onda de boa sorte. Escolha. A Transurfing propõe uma abordagem fundamentalmente diferente para atingir os objetivos. De acordo com essa abordagem, uma pessoa faz um pedido como faria em um restaurante, sem qualquer consideração pelos meios para atingir o objetivo. Como resultado, o objetivo é realizado em grande parte por conta própria, independentemente das ações diretas do cliente. Os desejos não são satisfeitos, sonhos não se realizam. No entanto, sua escolha é uma lei imutável e inevitavelmente será realizada. Seria impossível explicar a essência da escolha em apenas algumas palavras. Transurfing é basicamente tudo sobre o que é a escolha e como realmente fazer escolhas. Unidade de coração e mente. A vontade é inerente à mente, apesar disso, a mente não pode controlar a intenção externa. O coração, por outro lado, é capaz de se identificar com a intenção externa e, no entanto, não é dotado do poder da vontade. O coração voa pelo espaço alternativo como uma pipa descontrolada. A fim de alinhar a intenção externa com a sua vontade, você deve alcançar a unidade do coração e da mente. Neste estado, os sentimentos do coração e os pensamentos da mente são comuns. Por exemplo, quando uma pessoa está cheia de inspiração alegre, o coração canta e a mente lhe esfrega as mãos de alegria. Neste estado, uma pessoa é capaz de ser altamente criativa. Também pode acontecer que o coração e a mente encontrem acordo em emoções como ansiedade, medo e não aceitação. É quando nossas piores expectativas são realizadas. Finalmente, quando o bom senso insiste em uma coisa e o coração resiste, há discórdia entre o coração e a mente. Enigma do guardião. Todos podem ter a liberdade de escolher o que quiserem. Como obter tal liberdade? As pessoas não percebem que não precisam lutar pelo que querem e podem simplesmente tê-lo. Parece muito improvável, mas mesmo assim é verdade. A chave para o enigma pode ser encontrada lendo Transurfing Reality em sua totalidade. Você não entenderá completamente a solução do enigma se espiar o último capítulo sem ler os capítulos anteriores. Sinais. Sinais de orientação são sinais que indicam uma próxima virada no fluxo de alternativas. Se algo está se aproximando que poderia ter um impacto substancial no curso futuro dos eventos, um sinal aparece para sinalizar isso. Quando o fluxo de alternativas toma um novo rumo, a pessoa muda para uma linha de vida diferente. Cada linha é mais ou menos uniforme em qualidade. O fluxo do fluxo alternativo pode cruzar várias linhas que diferem umas das outras nos parâmetros de suas condições. A mudança pode ser bastante insignificante, mas a diferença pode ser sentida, no entanto. Esse tipo de mudança qualitativa é experimentado consciente ou inconscientemente como uma sensação de que algo não está certo. Os sinais de orientação só aparecem no início de uma mudança para novas linhas de vida. Nem todos os fenômenos individuais chamam nossa atenção. Por exemplo, um corvo grasna. Se você não notar nenhuma diferença qualitativa neste evento, significa que você ainda está na antiga linha da vida. Se, no entanto, há algo sobre isso que o alerta por algum motivo, então deve ser considerado um sinal. Um signo pode ser distinguido de fenômenos mais comuns na medida em que sinaliza o início de uma transição para um tipo muito novo de linha de vida.
Excesso de potencial. O excesso de potencial representa tensão, uma perturbação localizada em um campo de energia estável. A irregularidade é criada pela energia do pensamento quando se atribui a um objeto um significado excessivo e desproporcional. O desejo representa um exemplo de excesso de potencial porque se esforça para atrair o objeto de atração para um lugar onde ele não está naturalmente presente. O desejo desesperado de ter algo que lhe falta cria um diferencial de pressão energético que angaria os ventos das forças equilibradas. Outros exemplos de excesso de potencial incluem insatisfação, culpa, admiração, adoração, idealização, superavaliação, desprezo, vaidade, da mesma forma, sentimentos de superioridade, inferioridade e culpa. Mudança induzida. Catástrofes, desastres naturais, conflitos armados e crises econômicas se desenvolvem em espiral. Primeiro há o germe do evento, depois o seu desenvolvimento. A tensão aumenta até que as coisas cheguem a um ponto culminante com as emoções se espalhando por todo o lugar. Finalmente, a energia acumulada é liberada na atmosfera antes de uma calmaria temporária. Um redemoinho funciona relativamente da mesma maneira. Um pêndulo chama a atenção de um grupo inteiro de pessoas em seu laço e começa a balançar com força crescente, atraindo as pessoas atrás dele para linhas de vida calamitosas. O indivíduo responde ao primeiro empurrão do pêndulo, por exemplo, reagindo ao evento negativo, participando da confusão e entrando assim na zona de impacto da espiral que gira e puxa como um vórtice. O fenômeno da atração no vórtice é definido como uma transição induzida para uma linha de vida na qual o indivíduo assume o papel de vítima. A resposta do indivíduo ao empurrão do pêndulo e a consequente troca mútua de energia induz a uma transição para uma linha de vida semelhante em frequência às oscilações do pêndulo. Como resultado, o evento negativo torna-se parte da camada do mundo daquele indivíduo. Coordenação de importância. Não atribua significado excessivo a nada. Sua energia de importância é benéfica para o pêndulo, mas não para você. Pêndulos controlam as pessoas como marionetes com as cordas importantes. As pessoas têm medo de abrir mão das amarras da importância porque estão sob o poder da dependência que cria uma ilusão de apoio e confiança. A confiança representa o mesmo tipo de excesso de potencial que a insegurança, é apenas a polaridade oposta. Consciência e intenção o equipam para ficar fora do jogo do pêndulo e conseguir o que deseja tendo que lutar por isso. Quando você está livre da batalha, você não precisa de confiança. Se estou livre de importância, não tenho nada a defender e nada a conquistar. Eu apenas vou em frente calmamente e faço minhas escolhas. Para se livrar dos pêndulos, você tem que abandonar a intenção interna e externa. Problemas e obstáculos aparecem no caminho em direção ao objetivo por causa do excesso de potencial de importância. Os obstáculos são construídos sobre a base da importância. Se a importância for reduzida, os obstáculos se desintegrarão e deixarão de representar um problema. Coordenação de intenção. Fato de pessoas com tendência à negatividade verem suas piores expectativas realizadas prova que as pessoas são capazes de influenciar o curso dos acontecimentos em sua vida. Cada evento em uma linha de vida específica tem duas ramificações que se estendem a partir dela, um favorável e outro desfavorável. Toda vez que você encontra um evento, você faz uma escolha sobre seu relacionamento com ele. Se você optar por ver um evento como positivo, estará no ramo favorável da linha da vida. No entanto, uma tendência à negatividade faz com que você expresse insatisfação e escolha o ramo desfavorável. Assim que algo decepciona, outra coisa igualmente decepcionante segue logo depois. É por isso que dizemos que o infortúnio nunca vem sozinho. No entanto, a cadeia de eventos infelizes não segue do primeiro evento, mas de seu relacionamento com ele. O padrão é criado pela escolha que você faz quando está na bifurcação da linha da vida. Se você analisar o quanto está inclinado a pensar negativamente, terá uma boa ideia de onde uma série de ramificações negativas na linha da vida o levaram ao longo de sua vida.
O princípio da coordenação da intenção pode ser expresso da seguinte maneira: se você decidir perceber mudanças aparentemente negativas no cenário como positivas, então é assim que as coisas serão. Seguindo este princípio, você pode alcançar o mesmo sucesso positivo que os negativistas alcançam ao realizar suas piores expectativas. Linha de vida. A vida de uma pessoa, como qualquer outro exemplo de matéria em movimento, representa uma cadeia de causa e efeito. No espaço alternativo, o efeito está sempre localizado próximo à causa. Assim como um efeito segue outro, setores que estão próximos no espaço alternativo são organizados em linhas de vida. Os roteiros e cenários em uma linha de vida são mais ou menos uniformes em qualidade. A vida de uma pessoa se desenrola de forma bastante estável ao longo de uma determinada linha de vida até que ocorra um evento que mude substancialmente o roteiro e o cenário. Nesse ponto, o destino dá uma guinada e muda para uma linha de vida diferente. Você está sempre em uma linha de vida que corresponde em seus parâmetros à sua energia de pensamento. Ao ajustar seu relacionamento com o mundo, ou seja, sua imagem mental, você muda para uma linha de vida diferente na qual eventos potenciais podem se desdobrar de maneiras diferentes. Realização material. Sob certas condições, a estrutura de informação do espaço alternativo pode se materializar. Qualquer pensamento, como qualquer setor no campo, tem certos parâmetros. Quando a energia do pensamento é transmitida, ela ilumina o setor correspondente do campo e realiza alternativas específicas de realidades físicas possíveis. Portanto, os pensamentos têm um impacto direto no curso dos eventos. O espaço de alternativas serve como modelo. Ele determina a forma e a trajetória da dinâmica do movimento da matéria. O potencial de realização material se move no tempo e no espaço, enquanto as próprias alternativas permanecem em um espaço específico por toda a eternidade. Cada ser vivo cria a camada de seu mundo individual através da transmissão da energia do pensamento. Numerosos organismos vivos habitam nosso mundo e cada um deles contribui para a formação da realidade. Pêndulo. A energia do pensamento é material e não desaparece totalmente sem deixar vestígios. Quando um grupo de pessoas começa a pensar de maneira semelhante, suas ondas de pensamento se acumulam em camadas e estruturas de informação de energia invisíveis, mas reais. Pêndulos são criados no oceano maior de energia. As estruturas começam a evoluir independentemente até atingirem um estágio em que sejam capazes de submeter as pessoas às suas próprias leis. Quando uma pessoa fica sob a influência de um pêndulo destrutivo, ela perde sua liberdade e é forçada a se tornar uma pequena engrenagem em uma grande máquina. Quanto mais pessoas, adeptos, alimentam o pêndulo com sua energia, mais forte é o seu balanço. Cada pêndulo tem sua frequência de oscilação característica. Por exemplo, um balanço só ganhará altura se você aplicar esforço para empurrá-lo com uma certa frequência. Isto é o que se entende por frequência ressonante. Se o número de adeptos de um pêndulo diminui, sua influência se torna mais fraca. Se o número de adeptos cair para zero, o pêndulo morre e deixa de existir como uma entidade separada. Para bombear a energia das pessoas, um pêndulo engata em suas emoções e reações: indignação, insatisfação, ódio, irritação, ansiedade, preocupação, depressão, confusão, desespero, medo, pena, apego, admiração, ternura, idealização, adulação, deleite, decepção, orgulho, arrogância, desprezo, aversão, insulto, dever, culpa, etc. A maior ameaça da influência supressora do pêndulo é que ele leva sua vítima para longe das linhas da vida em que essa pessoa teria sido verdadeiramente feliz. É essencial libertar-se de metas impostas, após as quais se luta, desviando-se cada vez mais de seu verdadeiro caminho na vida. Em essência, o pêndulo é uma egrégora e, no entanto, é muito mais do que isso. A noção de egrégora não reflete toda a gama de interação sutil entre o indivíduo e as estruturas de informação de energia aqui referidas como pêndulos. Intenção. A intenção pode ser grosseiramente definida como a resolução de ter e agir. A intenção é realizada. O desejo não é.
Você pode querer colocar sua mão para cima. O desejo é moldado em seus pensamentos e você se dá conta de que deseja levantar a mão. É o desejo que realmente levanta o braço no final? Não. Por si mesmo, o desejo não gera nenhuma ação física. O braço só é finalmente levantado quando o pensamento foi processado, deixando apenas a resolução de agir. Então é a resolução de agir que levanta o braço? Mais uma vez, não. Você pode ter decidido que vai levantar o braço, mas ele ainda não será movido. Então, o que exatamente faz com que você levante a mão? Como você define o que está além da resolução? Aqui a mente é impotente para fornecer uma explicação inteligível para o que a intenção realmente é. Nossa definição de intenção como a resolução de ter e agir demonstra o prelúdio da força que realmente manifesta a ação. Tudo o que podemos fazer é afirmar que o braço não é levantado nem por desejo nem por decisão, mas por algo a que nos referimos como intenção. A intenção é dividida em dois tipos, interna e externa. A intenção interior pressupõe um impacto ativo no mundo ao nosso redor. Esta é a resolução do ato. A intenção externa é a resolução de ter que faz com que o mundo cumpra a vontade do indivíduo. A intenção interior é a concentração da atenção no processo de se mover em direção ao objetivo. A intenção externa é a concentração da atenção no processo de como a meta se realiza. A intenção interna faz com que o objetivo seja alcançado, enquanto a intenção externa permite que ele seja escolhido. Tudo que está associado a fenômenos mágicos e paranormais se relaciona com as áreas da intenção externa. Tudo que pode ser alcançado dentro do contexto da visão de mundo comum é alcançado pelo poder da intenção interior. Relacionamentos dependentes. Os relacionamentos dependentes são definidos por uma declaração de condições como: se você fizer isso, eu farei isso. Se você me ama, largaria tudo e viria para o fim do mundo comigo. Se você não quer se casar comigo, obviamente não me ama. Se você me elogiar, serei seu amigo. Se você não me der sua pá, eu o expulsarei da caixa de areia. Quando o amor é transformado em um relacionamento dependente, ocorre a polarização e o equilíbrio é destruído. Amor incondicional é amor com direito de possuir e admiração sem adulação. Em outras palavras, esse sentimento não cria relações de dependência entre quem ama e o objeto de seu amor. O equilíbrio é destruído quando uma coisa é comparada ou justaposta a outra. Nós somos assim e eles são diferentes. Por exemplo, orgulho nacional, em comparação com quais nações? Um sentimento de inferioridade ou orgulho de si mesmo, em comparação com quem? Onde houver contradição, forças equilibradas inevitavelmente se envolverão. A ação de forças equilibradas ou visa separar os sujeitos da contradição ou reuni-los em mútuo acordo ou em colisão. Se você é quem criou a polarização, na maioria dos casos o impacto das forças equilibradas funcionará contra você. Polarização. O excesso de potencial surge quando certas qualidades são atribuídas a um significado em excesso. Relacionamentos de dependência são formados entre as pessoas quando elas começam a se comparar e a colocar condições umas sobre as outras, como: se você fizer isso, eu farei isso. Por si só, o excesso de potencial não é necessariamente um problema, enquanto a avaliação distorcida existe de forma irreversível, por si só. No entanto, no momento em que a avaliação artificialmente inflada de um objeto é colocada em relação relativa com outro objeto, ocorre a polarização, o que evoca o vento das forças equilibradas. Forças equilibradas lutam para eliminar a polarização e sua ação geralmente é direcionada contra a pessoa responsável por criar a polarização em primeiro lugar. Espaço de alternativas. O espaço de alternativas representa uma estrutura de informação. É um campo de informação infinito contendo todas as alternativas de todos os eventos possíveis. Pode-se dizer que o espaço alternativo contém tudo que já existiu e tudo que existirá. O espaço alternativo serve como modelo e grade de coordenadas para o movimento da matéria através do espaço e do tempo. Tanto o futuro quanto o passado são mantidos em uma posição constante como se estivessem em um rolo de filme.
O efeito do tempo só é criado como resultado do movimento de um único quadro em que o presente é iluminado. O mundo existe simultaneamente em duas formas: a realidade física que pode ser tocada e o espaço alternativo metafísico que está além dos domínios da percepção e, no entanto, cuja existência não é menos objetiva. Em princípio, o campo de informações pode ser acessado. O conhecimento intuitivo e a clarividência são originados no espaço alternativo. A mente não é capaz de criar nada fundamentalmente novo. Ele só pode criar uma nova versão de uma casa de tijolos antigos. A mente não armazena informações, mas sim uma espécie de endereço para as informações contidas no espaço alternativo. Todas as descobertas científicas e obras-primas são originadas pela mente do espaço alternativo através do coração. Os sonhos não são ilusões no sentido normal da palavra. A mente não imagina seus sonhos. Ela os vê genuinamente. Tudo o que vemos na realidade física representa uma alternativa realizada. Nos sonhos somos capazes de ver coisas que não foram realizadas, ou seja, jogos com cenários virtuais e conjuntos de cenários. Os sonhos nos mostram o que poderia ter acontecido no passado e o que poderia acontecer no futuro. Sonhar é a jornada da alma pelo espaço alternativo. Forças equilibradas. Onde quer que o excesso de potencial esteja presente, forças equilibradas aparecem destinadas a eliminá-lo. O potencial é criado pela energia do pensamento humano quando o excesso de significado é atribuído a um objeto em particular. Compare essas duas situações: você está no chão de sua casa ou está à beira de um precipício. No primeiro caso, não há com o que se preocupar. No segundo, a situação tem um grande significado. Se você fizer um movimento descuidado, a situação seria fatal. Em um nível energético, o fato de estar em pé tem o mesmo significado no primeiro situação como na segunda. Mas quando você está acima de um precipício, seu medo aumenta a tensão, criando uma irregularidade no campo de energia. Forças equilibradas surgem como resultado visando eliminar a heterogeneidade. Você pode realmente sentir seu impacto. Por um lado, uma força inexplicável o puxa para baixo, por outro, o leva a dar um passo para trás, afastando-se da borda. A fim de eliminar o excesso de potencial do seu medo, as forças equilibradas terão que arrastá-lo para longe da borda ou jogá-lo para baixo e acabar com isso. É a influência deles que você sente. A ação de forças equilibradas na eliminação do excesso de potencial gera a maioria dos problemas que as pessoas enfrentam. A intriga é que uma pessoa muitas vezes obtém um resultado diretamente oposto ao que pretendia originalmente. Ao mesmo tempo, não há uma razão clara para que isso aconteça. É isso que nos faz sentir que alguma força obscura inexplicável está em jogo, semelhante à lei de Sod. Setor do espaço alternativo. Uma alternativa específica de qualquer evento existe em cada ponto do espaço de alternativas. Por uma questão de clareza, vamos supor que a alternativa consiste em roteiros e cenários. Cenário representa a visão externa da forma de um fenômeno, enquanto o roteiro é o caminho ao longo do qual a matéria se move. Por conveniência, o espaço alternativo pode ser dividido em setores, cada setor dotado de roteiros e cenários. Quanto maior a distância entre setores, maior a diferença de roteiros e cenários. O destino de cada pessoa também é representado por uma infinidade de alternativas. Teoricamente, não há limites para o número de possíveis reviravoltas do destino na vida de uma pessoa porque o espaço alternativo é infinito. Slide. Nossas percepções de nós mesmos e de nosso ambiente estão muitas vezes longe da verdade. A distorção é causada por slides. Por exemplo, você está preocupado com certas deficiências pessoais que fazem com que você experimente um sentimento de inferioridade porque pensa que os outros não gostam e desaprovam também. Quando você está interagindo com as pessoas, você insere um slide de complexo de inferioridade em seu projetor, o que faz com que você veja as coisas em uma luz distorcida. O slide é uma imagem distorcida da realidade que existe em sua mente. Como regra, um slide negativo é gerado pela unidade de coração e mente e é por isso que se manifesta na realidade física.
Nossas piores expectativas tendem a se tornar realidade. Slides negativos podem ser transformados em slides positivos e forçados a trabalhar para você. Se você criar intencionalmente um slide positivo, ele será capaz de transformar milagrosamente a camada do seu mundo. Um slide-alvo é uma imagem mental do objetivo como se já tivesse sido alcançado. A visualização sistemática do slide leva à materialização do setor correspondente no espaço alternativo. Camada do mundo. Cada ser vivo materializa um determinado setor do espaço alternativo com sua energia de pensamento e assim cria a camada de seu mundo. Todas essas camadas se sobrepõem e assim cada ser vivo contribui para a formação da realidade. O indivíduo cria a camada de seu mundo pessoal, sua realidade separada com sua perspectiva mental. Essa realidade adquire um certo matiz dependendo das atitudes dessa pessoa. Metaforicamente falando, certas condições climáticas são definidas: frescor matinal ao sol ou nublado e chovendo. Às vezes, um furacão chicoteia descontroladamente ou pode até haver uma catástrofe natural. A realidade individual é criada por dois meios, físico e metafísico. Em outras palavras, uma pessoa constrói seu mundo com seus pensamentos e ações. Aqui as formas pensamento desempenham o papel principal porque são responsáveis por criar uma porção significativa dos problemas materiais com os quais uma pessoa tem que lutar durante muito tempo. Transurfing lida exclusivamente com o aspecto metafísico. Fluxo de alternativas. No espaço alternativo a informação é estática, como em uma matriz. A estrutura de informação é organizada em cadeias interconectadas. O fluxo de alternativas é gerado por relações causais. A mente inquieta constantemente experimenta os tremores dos pêndulos e decide resolver todos os seus problemas na tentativa de manter a situação sob controle. Na maioria dos casos, as decisões intencionais da mente não são mais úteis do que bater inutilmente as mãos na água. A maioria problemas, especialmente os menores, resolvem-se sozinhos se você não atrapalhar o fluxo de alternativas. A principal razão pela qual não se deve resistir ativamente ao fluxo é porque, ao fazê-lo, uma enorme quantidade de energia é desperdiçada em vão ou em detrimento da pessoa. O fluxo segue o caminho de menor resistência e, portanto, contém a solução mais racional e eficiente para um problema. Resistir ao fluxo, ao contrário, gera uma massa de novos problemas. Um intelecto poderoso não tem propósito se a solução já existe no espaço alternativo. Se você não se envolver nos refinamentos e deixar que as alternativas fluam, a solução e, além disso, uma solução ótima se apresentará. A otimalidade é uma parte inerente da estrutura do campo de informação. O espaço das alternativas contém tudo, mas o mais provável é que a alternativa menos consumidora de energia seja a que acabará por se concretizar. A natureza nunca desperdiça energia. Transurfing. Não inventei a palavra transurfing. Ele veio a mim do nada, assim como todos os outros termos e conteúdo deste livro. Demorou um pouco até que eu viesse a entender o seu significado. Nem mesmo está totalmente claro como explicar as associações ligadas a ela. O significado de transurfing pode ser interpretado como deslizamento pelo espaço alternativo, ou transformação de alternativas potenciais em realidade ou mudança através das linhas da vida. De um modo geral, porém, se você praticar o transurf, estará se equilibrando em uma onda de fortuna. A palavra é pronunciada transurfing da mesma forma que é escrita. Se o leitor preferir pronunciá-la em inglês, fique à vontade, mas lembre-se de que o som "io" não existe no idioma inglês. Frailing. Frailing é uma técnica eficaz que pode ser aplicada às relações interpessoais e representa parte integrante do transurfing. O princípio mais importante do Frailing pode ser expresso da seguinte maneira: abandone a intenção de obter e substitua-a pela intenção de dar e você receberá exatamente aquilo que deixou ir. A ação deste princípio baseia-se no fato de que sua intenção interior usa a intenção interior de seu parceiro sem comprometer sua interesses. Como resultado,
Você recebe dessa pessoa exatamente o que não conseguiu alcançar pelos métodos comuns da intenção interior. Se você seguir esse princípio, obterá resultados impressionantes nas formas de comunicação pessoal e profissional. Gols e portas. Todo mundo tem seu próprio caminho verdadeiro na vida que lhes trará a verdadeira felicidade. Pêndulos impõem falsos objetivos às pessoas que as tentam com perspectivas de prestígio e sua aparente inacessibilidade. Perseguindo metas falsas, você não alcançará nada ou atingirá a meta apenas para descobrir que, afinal, não a queria realmente. Seu objetivo transformará sua vida em uma celebração. O processo de alcançar seu objetivo mais íntimo trará a realização de todos os seus outros desejos e os resultados excederão todas as expectativas. A porta de uma pessoa representa o caminho particular que a levará ao seu objetivo mais íntimo. Se você seguir em direção ao seu próprio objetivo através de sua própria porta, ninguém e nada poderá detê-lo, porque a chave de sua alma se encaixa na fechadura do seu caminho. Ninguém pode tirar de você o que é verdadeiramente seu. Não deve haver nenhum problema, portanto, em alcançar seu objetivo mais íntimo. O único problema potencial está em encontrar seu objetivo e sua porta. Transuring lhe dará as ferramentas para fazer isso. Facilite sua vida.